quero acreditar que foi incompetência, entendeu? Eu prefiro acreditar que seja isso, do que seja se comprado, se vendido, sei lá, não sei, eu não acredito que se for vendido, as pessoas que estavam lá, na minha época. Pelo menos eram pessoas que aparentemente tinham caráter, então, e caráter a gente, né, não compra por aí não, as pessoas já nascem com isso já. Se eu tava... Mas eu acho que, assim, no total, o treinador, eu tenho certeza que foi o Guto Ferreira, inclusive, ele me convocou com a maior convicção de que não era nada, que estava tudo certo, senão não teria me convocado, né? No caso da Portuguesa, eu particularmente, estou falando de coração, eu não acredito. Olha, eu estou torcendo, inclusive, para o Ministério Público fiscalizar, para ele achar, porque eu acho, na minha opinião, que houve falha de 2 departamentos na Portuguesa. Primeiro, do departamento de futebol. Nada contra o vice, é uma pessoa que trabalhou, que ajudou, mas, pô, não sabe o resultado do julgamento, tira o cara da concentração, o mínimo que o cara tem que fazer. Tá certo ou não? E outro, do jurídico, se ele eventualmente ficou sabendo do resultado e não falou, ele não deixa de ter culpa também. Eu acho, particularmente, que a falha foi do jurídico, eu acho que foi, e do futebol. Agora, o maior culpado de tudo isso foi o departamento de futebol. Aí você vai, por que a culpa é sua? Porque eu sou o presidente, ué. Eu mesmo, nesse episódio, os caras falaram que eu ganhei isso, que eu ganhei aquilo, falam um bocado de bobagem, mas isso é tudo bobagem. Na verdade, não amar. Eu acho que eles não souberam conduzir de uma forma profissional um clube, né? Ele deixou muito a desejar, deixou muito. Mas de verdade eu também acredito que ele nunca ia se vender por causa de qualquer outra coisa, né? Eu não posso falar que ele foi desonesto, eu não posso falar que ele vendeu o clube, eu posso falar que ele largou a gente, eu posso falar que ele deixou a gente à deriva, numa situação que estava bem difícil, chegou meados de setembro, outubro, ele já não estava pagando salários em dia, quer dizer, desde o janeiro não estava pagando em dias. Tinha menino novo com 18, 19 anos subindo profissional, ganhava R$1.000 por mês e fazia 4 meses que ele não recebia salário. Como é que ele ia jogar no outro dia? Batia na porta, o aluguel, ô fulano, aí, moleque. Aí a gente fazia lá todo mundo, quem tinha um pouquinho mais de dinheiro, a gente fazia um rateiozinho, dava pro moleque, vai lá, paga o aluguel lá e tal. Ganhava um jogo, tinha uma premiação por jogos, aí a gente lá, a gente ajudava ele. As minhas gestões, só para você entender, ó, a Portuguesa tinha contabilidade interna, a Portuguesa tinha auditoria externa, os meus balanços eram aprovados pelo Conselho de Orientação e Fiscalização, que é o COF, e pelo Conselho Deliberativo, todas as gestões. Esse problema de roubalheira, esquece, e nunca se falou isso. Não, peraí, eu vou explicar, eu sei que você não quis falar isso, mas eu quero deixar bem claro para ficar claro. Eu nunca, a minha gestão nunca teve nada de roubalheira, porque eu sempre fui um cara muito autoritário com o negócio de roubalheira. E aonde eu sabia que tinha, eu mandava embora. Dívida minha não tinha. Minha particular não tinha dos outros que deixaram para mim. Quando eu assumi, peguei o clube quebrado. Eu não deixei dívida minha no clube quando eu saí. A dívida que vinha dos outros, todo mundo sabe no clube. Vinha dos outros, eu fiz acordo, continuei pagando e ficou para os outros. Eu mesmo, de elenco de futebol, eu não deixei dívida para ninguém. Ah, saiu fulano, te ferrou. Mentira. Eu peguei dívida dos outros, renegociei, continuei pagando, quando eles assumiram, eles não pagaram ninguém. O problema é que o final da minha gestão com esse negócio do Everton é que começaram a falar que os caras me deram dinheiro, isso aí que eu vou explicar, me deram dinheiro. Porra, ó, eu tenho conta, né? Corrente no Bradesco, no Banco Itaú e mais esses 2 bancos. Ai, porra, o cara levanta a conta antes, depois. O cara perguntou se eu tinha conta no exterior, eu falei que tinha conta em Portugal. Ele perguntou se eu dava o número da conta, eu dei. Ele perguntou se eu dava meu celular para fazer pesquisa, eu dei. O número, autorizei, eu falei, só não precisa pedir para a justiça. Pode fazer aí que eu assino uma declaração, você pode investigar o que o senhor quiser. Meu celular, meu escritório, computador, o senhor está liberado para fiscalizar o que quiser. Que foi o CENIS em Lisboa lá, entendeu? Ok. Aí fizeram lá no meio umas denúncias. Aí entrou o GAECO no meio, não tem problema, o GAECO levantou, fez pesquisa, foi tal, chamou um, chamou outro. Por que não descobre? Porque eu não tenho culpa nenhuma. Por que sai esse boato na Portuguesa? As pessoas que estão hoje na Portuguesa são aquelas que na minha gestão não iam trabalhar comigo com nenhuma possibilidade. Eu não vou dizer que são desonestos ou não, porque eu também não tenho prova, mas comigo não trabalha.
Na verdade, tudo que for pejorativo do seu nome é ruim, né? Antes que não fale, né? É igual aquela coisa, né? Se for para atrapalhar, é melhor nem me envolver naquilo do que você se envolver. Você entra lá dentro e ficou muito ruim, né? Depois disso, eu pedi um contrato fora do país, estava com pré-contrato para ir para a Arábia e eu fiquei muito chateado, na verdade. Eu pensei em não voltar mais. Tem uma explicação, assim, do tamanho, o impacto de tudo isso. Pelo menos para mim foi bem ruim, na verdade. Foi péssimo. Claro que prejudicou. Você tem sabe quantos anos tem um escritório? 47 anos. Eu comecei em 1969, tinha 19 anos, eu tenho 66. Comecei com o escritório, trabalhei de 14 a quase 15 a 19 num escritório, depois comecei a trabalhar por minha conta. Você acha que não prejudica? Porque o grande problema da nossa colônia, eu sou português, o grande problema da nossa colônia é o seguinte, o cara já fala pro outro, o cara lá é ladrão, ele não sabe, vai falando, e vai espalhando. Espero que isso seja o início de uma reviravolta que consiga ressurgir novamente, né? É o meu desejo de verdade. Eu acredito que um time que tem torcida, não pode ser um Corinthians, não pode ser um Palmeiras, não pode ser um Santos, mas é um clube que tem carinho e empatia por muitos e muitas pessoas. Só acredito que tem que achar uma pessoa que realmente esteja disposto a investir, uma pessoa que esteja disposto a abrir mão de uma vida, às vezes, bem-sucedida, um empresário, que seja entrar lá dentro, porque ali dentro existe política, e política a gente não entende muito para que lado vai a política, pode ser que ela vai para um lado bom, mas pode ser para um lado bem ruim, e nem todo mundo tem coragem de assumir uma coisa daquela, da grandeza que é. A respeito da situação, o grande problema da situação da Portuguesa chama-se falta, vou repetir bem para você, falta de credibilidade. Não adianta você colocar o cara novo ou velho, bom ou ruim. Você tem que pegar um cara que tenha credibilidade perante o povo, perante a torcida. Torcida mais ou menos, porque torcedor é o resultado que manda. Você pode ter cocô na piscina, se você ganhou, você é lindão. Você pode ter seu clube lindo, perdeu, você não presta. O torcedor é paixão. O que a Portuguesa tem que fazer? Primeiro, ela precisava ter um presidente de credibilidade que não tem. Eu acho muito difícil uma pessoa só modificar. Eu acho que precisa pegar um grupo. Também é difícil você fazer grupo mandando, porque um quer mandar mais do que o outro, tem que ter um que mande. A vaidade, né? A luta pelo poder. Não, a vaidade é outra coisa. Esse negócio de junta governativa não funciona. Do dia 8 em diante, normal, na segunda, terça-feira, eu fiquei sabendo, né, para responder o que você falou, o que eu fiz? Liguei para o Cestário, que era o advogado do Rio. Ele falava que avisou, o Valdir falava que não avisou, depois ele falou que eu mandei ele falar que para ele assumir a culpa, que ele é um mentiroso, pode escrever que ele é um mentiroso, eu nunca pedi nada para ninguém assumir nada, entendeu? Eu só disse para ele que era um absurdo o que fizeram com o meu clube, quem ia pagar o prejuízo. E eu, claro, cobrei o Valdir do jurídico. Falei, pô, Valdir, o que aconteceu? Eu acho, particularmente, que a falha foi do jurídico, eu acho que foi, e do futebol. Agora, o maior culpado de tudo isso foi o departamento de futebol. Aí você vai, por que a culpa é sua? Porque eu sou o presidente, ué. O presidente de um clube, ele precisa ser muito, mas muito idiota. Se trabalhou 9 anos no clube, lutando para o clube ser campeão, ele fazer qualquer tipo, esquece dinheiro, qualquer tipo de coisa para o clube dele cair. Isso é de uma idiotice tão grande que não dá nem para pensar. Eu cumpri um jogo de suspensão, né? Eu cumpri o jogo de suspensão e, na verdade, eles haviam falado que tinha sido 2. Mas eu falei, como é que isso pode acontecer? Porque, na verdade, a gente tem um departamento todo atrás da gente, que fala pro treinador, o treinador te convoca. Você não chega assim, eu quero ser convocado, me coloca. Não vai fazer isso, não existe isso. Então aí quando você para pra analisar toda a situação, você vê que, tipo, meu, que estranho, né? Como é que isso pode acontecer? Na verdade é uma pergunta que eu vou me perguntar pro resto da vida, porque eu não sei o que aconteceu, assim, no contexto geral de tudo. Não, sei o que aconteceu no fato, né? Que, perdemos pontos, o time foi assim, foi assado. Mas num total mesmo da história, foi pego muito de surpresa, ficou muito vago. Então, tipo, o que me pega de surpresa é o seguinte, por que eu fui convocado, né? Tipo,